Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Estamos na segunda semana de atividades remotas e hoje, 11 de junho de 2020, temos como tema da nossa aula as rochas e os minerais. Aqui na imagem é possível se ver um exemplo de rocha. Essa rocha, denominada de Ataça, como vocês veem aí na figura, ela fica em Vila Velha, no Paraná. Veja que o nome, de fato, simboliza o que a geometria desta rocha apresenta. Ou seja, ela de fato tem a forma de uma taça. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que essa rocha ela já se formou assim? Desde sua formação, sua origem, ela tem essa forma? Ou, na opinião de vocês, essa rocha ela adquiriu essa forma ao longo do tempo? Então, nós vamos responder a essa pergunta no final da nossa aula, tá? Pois bem, as rochas elas são formadas por minerais. Nós dizemos que uma rocha é um agregado de minerais. Os minerais são substâncias químicas sólidas e geralmente de origem inorgânica, ou seja, não apresenta vestígios de seres vivos. Os minerais são formados por cristais. Aí na imagem é possível ver um exemplo de cristal, no caso cristais de galena. É possível identificar o mineral com base em suas propriedades, como a cor, a dureza, a transparência, o brilho. A maioria das rochas é formada por vários tipos de minerais. Como exemplo, eu trago aí para vocês o granito, uma rocha bastante conhecida. O granito é uma rocha que é formada por três tipos de minerais: o quartzo, o feldespato e a mica. Então, esses três minerais correspondem à composição da rocha granito. A argila. A argila é um material resultante da desintegração por ação da água da chuva de algumas rochas que contêm um mineral denominado feldespato. Quando misturada com água, a argila pode ser moldada e aquecida, originando um material duro e resistente ao calor. Esse material é denominado cerâmica. Na imagem é possível ver algumas aplicações da argila, como na produção de tijolos, na produção de vasos, de cerâmicas, entre outros. As rochas elas são agrupadas em três tipos, de acordo com a maneira como são formadas na natureza. Então, as rochas elas podem ser classificadas como rochas magmáticas, também denominadas de ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vamos estudar cada uma delas. As rochas magmáticas. As rochas magmáticas são aquelas rochas formadas a partir da solidificação da lava dos vulcões ou do resfriamento do magma no interior da crosta terrestre. Aqui eu trago para vocês dois exemplos de rochas magmáticas. O basalto, bastante utilizado em calçadas e construções, e o granito, usado em esculturas e bancadas de pias. As rochas sedimentares. As rochas sedimentares são aquelas formadas a partir do acúmulo de sedimentos, oriundos de outras rochas. Acontece que alguns fatores naturais, como a chuva, o vento, o calor do sol, provocam um fenômeno denominado intemperismo. O intemperismo nada mais é do que o desgaste das rochas pela ação desses fatores. Então, a chuva, o vento e outros agentes de intemperismo acabam desgastando as rochas e provocando a formação de fragmentos dessas rochas, como vocês veem a representação aí na imagem. Acontece que esses fragmentos eles vão se depositando em mares e depressões de terrenos, ou seja, em regiões mais baixas.
Então, com o passar do tempo, a pressão, a temperatura e vários materiais que vão se acumulando sobre esses sedimentos, vão fazendo com que esses sedimentos vão se compactando e aí formando as rochas sedimentares, como vocês podem perceber aí na imagem. Então, as rochas sedimentares são aquelas rochas originadas a partir da sedimentação de outras rochas e também é possível encontrar nessas rochas também vestígios de seres vivos. É importante também destacar que as rochas sedimentares, elas levam muito tempo, muitos anos para se formarem. Como exemplo de rochas sedimentares, temos o arenito, formado por grãos de quartzo, o argilito, formado pelo depósito de grãos de argila, e o calcário, rocha formada pelo depósito de sais de cálcio. As rochas metamórficas. As rochas metamórficas são aquelas formadas a partir da transformação de outras rochas. Essa transformação nós chamamos de metamorfose. Então, quais são os fatores que provocam a transformação dessas rochas? As intensas pressões e elevadas temperaturas, elas ocasionam uma mudança na organização dos minerais que compõem a rocha. E aí essa mudança acaba por transformar uma rocha em outro tipo de rocha. Como exemplo de rocha metamórfica, podemos citar o mármore, bastante utilizado na fabricação de estátuas, pisos e pias. O gneiss e a ardósia também são exemplos de rochas metamórficas. Elas são formadas a partir do granito e do argilito. O ciclo das rochas. Na natureza, as rochas elas passam por constantes processos de transformações. Nessas transformações, uma rocha sedimentar transforma-se numa metamórfica, uma rocha metamórfica transforma-se numa magmática, uma rocha magmática numa sedimentar e por aí se vai. A esse processo nós damos o nome de ciclo das rochas. E esses processos eles ocorrem devido à ação do intemperismo, da compressão, da alta temperatura e pressão, da fusão, do resfriamento e da solidificação de materiais. Por exemplo, quando uma rocha sedimentar ela sofre a ação de alta temperatura e pressão, ela transforma-se numa rocha metamórfica. A rocha metamórfica, ao derreter, ou seja, ao entrar em fusão, transforma-se no magma. Esse magma, ele é o material proveniente do vulcão que, quando se solidifica, ele se transforma em uma rocha magmática. Essa rocha magmática, quando sofre a ação do intemperismo e da compressão, volta a formar uma rocha sedimentar. Essa rocha magmática também, com a ação da alta temperatura e pressão, pode tornar-se uma rocha metamórfica. Então, a todo esse processo nós denominamos de ciclo das rochas. Então, gente, terminada a nossa aula de hoje, temos aqui algumas questões para vocês fazerem. A primeira, qual dos materiais a seguir pode ser considerado uma rocha? Se você achar que é tábua de madeira, você vai marcar um xizinho aí. Se achar que é pedra, marca um X em pedra. Se achar que a rocha é uma árvore, marca o xizinho na árvore. Questão de número 2. As rochas são formadas por. Se você acha que as rochas são formadas por minerais, assinala o parêntese onde está o nome minerais. Se acha que as rochas são formadas por água, assinala aí com um X a água. Mas se você acha que as rochas são formadas por gelo, marca um xizinho no gelo. Número 3. Classifique as rochas a seguir em magmática, sedimentar ou metamórfica. Aí tem o nome de cada rocha e na frente você vai dizer se é uma rocha magmática, se é sedimentar ou se é metamórfica. Na número 4, diz
Como são chamadas as rochas formadas a partir do resfriamento da lava do vulcão? Então você vai assinalar com um X a resposta correta.